Fala, galera. Então, vamos dar continuidade à nossa evolução, né? De Lamarck ao neodarwinismo. Mas antes de tudo, vamos dar uma volta na questão da origem da vida, não é isso? A vida na Terra, ela terá surgido há cerca de 34 bilhões de anos antes de Cristo, como parecem demonstrar os fósseis de procariontes, né, que foram encontrados em algumas regiões. As células eucarióticas, né, também já teriam existido há cerca de 2.000 a 1.400 anos antes de Cristo, seguidas dos organismos multicelulares, né? E nesse local, nesse espaço de tempo, esses fósseis foram abundantes, né, indicando o processo já evolutivo, né, já agora, pós-Cristo. Então, até o século XIX, consideravam-se que todos os seres vivos existentes, eles se apresentavam como uma entidade, né, toda poderosa, como a parte da criação da vida, né, a parte do que a gente chama de criacionismo. Sendo que, no entanto, já no tempo da Grécia Antiga, essa teoria não era satisfatória. De modo a contornar a necessidade da intervenção divina, a criação das espécies, surgiram várias outras teorias alternativas, baseadas na observação desses fenômenos naturais, né, quanto ao conhecimento das épocas que assim permitiam. Então, houveram vários pesquisadores, vários estudiosos que saíram elaborando muitas teorias, cuja aceitação se manteve durante séculos com a ajuda da Igreja Católica, né, que adotou. Então, essa teoria considerava que a vida era resultado de uma ação, um princípio ativo sobre a matéria inanimada, no qual se tornava não animada, ou então animada. Então, desse modo, não haveria intervenção sobrenatural no surgimento desses organismos vivos, apenas um fenômeno natural, que a gente chama de geração espontânea. E houveram vários outros estudiosos, outras teorias, a questão da biogênese, né, onde todas essas teorias foram consideravam o possível surgimento da vida a partir de uma matéria inanimada, fosse qual fosse o agente catalisador dessa transformação. Daí obtiveram essa designação, a biogênese. Então, dando continuidade, vamos começar primeiro de Lamarck, né, que a gente já havia falado sobre ele. Lamarck ele propôs uma teoria onde ele tentava explicar a evolução das espécies. E em 1809 ele publicou um livro de filosofia zoológica e introduziu que o ambiente em mudança fazia com que os organismos mudassem de comportamento. Certo? Então ele usou como base a lei do uso e desuso. O uso, a questão a parte do desenvolvimento dos órgãos, né? E a questão do desuso, a parte da atrofia dos órgãos. Realmente, quando você para de movimentar, você para de utilizar algum determinado osso, musculatura, algum órgão do seu corpo, ele tende a atrofiar. Então, tinha a questão do uso e desuso. O uso você torna o desenvolvimento, né? E daí ele passou à questão da transmissão dos caracteres adquiridos, né? As transmitidas aos descendentes. Lamarck. O segundo exemplo foi o crescimento do pescoço das girafas. Então, gente, a gente falou na aula passada a relação entre o crescimento do pescoço das girafas, né? Ele forçava o crescimento do pescoço para alcançar as folhas das árvores, né? E o pescoço mais curto dificultava. Então, o crescimento do pescoço, no caso aí já é uma evolução da transmissão aos seus descendentes. Aí nós temos aí uma falha. Os caracteres adquiridos não são transmitidos aos descendentes, né? Então a gente tem essa tribo onde as crianças não nascem com o pescoço longo, então eles colocam esses colares para alongar o pescoço. Então já tem uma primeira falha em relação à teoria de Lamarck. A contribuição foi a adaptação dos seres vivos ao meio onde vivem, ou seja, o experimento ele foi provando
que as características adquiridas não eram transmitidas aos seus descendentes, então daí eles precisavam que acontecesse alguma coisa. No caso aqui foi do rato, e houveram cortes das caudas desses ratos. E uma contribuição foi a questão da adaptação dos seres vivos ao meio onde vive. Então vocês conseguem observar que aqui tem um leão que ele fica totalmente adaptado ao meio onde ele está. Ele está tipo camuflado, né? Outra camuflagem, a questão da adaptação. A gente tem essa borboleta, que é muito comum, inclusive aqui em Maturé nós temos borboletas que se adaptam ao meio onde vivem. Aqui está todo mundo, eles se adaptam também à questão de pele, de tecido. E aqui nós vamos agora entrar com a teoria de Darwin. O objetivo da viagem que ele fez foi o levantamento cartográfico da América do Sul a bordo do navio Beagle, né? Onde ele fez esse roteiro de viagem nas ilhas, passou por Inglaterra, Salvador, aqui no Brasil, Patagônia, as Ilhas Galápagos, Nova Zelândia, África do Sul e Salomão, na Inglaterra. E nessas ilhas eles conseguiram observar muitas particularidades de fauna e flora, né? Tipos de iguanas marinhas, jabutis gigantes, e foi observado a formação de várias erupções a 800 quilômetros do continente, onde plantas e animais eles vieram da América do Sul, e daí a semelhança com pássaros voando e outros seres vivos. Sementes através do vento elas eram espalhadas em répteis, em madeiras, flutuando, que passaram de 1 a 2 semanas. Não tinha fíbulos nem mamíferos, eles não suportavam essa travessia. Então a seleção das espécies foi mais adaptada às diferentes ilhas. Aqui a gente tem diferentes espécies de tentilhões, né, que são os bicos adaptados à alimentação. Então, voltando, gente, ó, as diferentes espécies, né, de tentilhões, que são os bicos adaptados à alimentação. Então, vocês podem observar que esses biquinhos mais finos, eles eram para pegar mais a parte de néctar e flores, né, de cactos. E essa outra parte eram os insetos nas folhas, e retirar insetos das árvores. Então, a seleção natural ela mostra que os seres vivos eles sofrem mutação genética e pode passá-las, né, para seus descendentes. Cada nova geração tem sua herança genética posta à prova, né, isso e pelas condições ambientais onde elas vivem. Então, se cada ser vivo ele começa a se adaptar ao ambiente onde ele mora, então aí já é uma evolução, é isso? Vamos atentar. Então, nós temos aqui duas espécies diferentes, onde vocês podem observar a questão do bico e a coloração, né? Aqui é uma obra de arte de Darwin, onde ele fez a questão da origem das espécies, né? Charles Darwin e Wallace, eles formularam essas duas teorias semelhantes. Então, eles apresentaram isso numa reunião em Londres. E daí foi feita a publicação dessas obras, e ele mostrou como base a seleção natural, né, onde os seres são mais aptos, eles são selecionados pelo ambiente e deixam muito mais descendentes. Os menos aptos, eles são eliminados rapidamente através da competição, certo? O crescimento do pescoço da girafa, né, que foi feito por Lamarck, ele dizia que as girafas ancestrais provavelmente tinham os pescoços curtos. Então, para alcançar as folhagens das árvores, elas tinham que esticar esse pescoço. Já Darwin, ele disse que as girafas ancestrais provavelmente apresentavam os pescoços compridos, sendo que era variável, né, e no caso era hereditário. Lamarck, ele disse que pelo fato de eles esticarem o pescoço, sempre poderiam atingir a folhagem das árvores. O pescoço alongado, que já se tornou uma característica adquirida. E Darwin já passou para a parte da competição e da seleção natural, né? Então vocês podem observar. Então, finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais.
Portanto, pelo uso e o desuso, essa transmissão de características adquiridas, ela houve a evolução. E Darwin disse que, finalmente, apenas as girafas de pescoços longos sobreviveriam à competição, portanto, pela seleção natural onde ocorreu a evolução, que é a mais correta. Houveram falhas, né? Tem falhas onde ninguém soube explicar a origem das variações individuais na população em modo de transmissão dessas características aos seus descendentes. A gente tem aí uma teoria sintética da evolução ao neodarwinismo, que é a seleção natural mais genética, né? Que é a mais coerente. A população como uma unidade evolutiva, existe o conjunto gênico e os fatores evolutivos. A mutação gênica e a mutação cromossômica, que é o que a gente vê hoje, a recombinação gênica e a imigração. Tá? Tem a seleção natural atuando com a alteração de frequência gênica e genótica, que aí vem a evolução. A variabilidade genética são as diferenças individuais na população. Tem aí a questão das mariposas escuras e as mariposas claras, que elas, antes da Revolução Industrial e depois dessa Revolução, houve a poluição, de escurecer os troncos, né, das árvores, e as mariposas claras foram mais predadas, as escuras foram mais selecionadas, porque tinham como se adaptar, eles se adaptaram, né, se camuflavam. Então aí houve o aumento da frequência gênica, no caso das escuras, outra fonte de evolução. Prova de evolução é a questão da paleontologia, né, que são os estudos dos fósseis. As plantas são impressões feitas, passadas de fósseis sobre rocha sedimentar, né, que são restos de matéria orgânica. A gente consegue observar vários animais, crustáceos, esqueletos, né? E todas essas estruturas, elas foram aparecendo. Aí a gente tem uma analogia entre a semelhança entre as estruturas unicamente pelo fato de exercer a mesma função. Então aqui a gente tem uma asa do morcego e a gente tem a asa de uma ave e a asa de um inseto. Eles exercem a mesma função, né? Que é voar. Então isso é uma analogia. E a homologia é o estudo das características que possam refletir o parentesco evolutivo, ou seja, estrutura homólogas, certo? A mesma origem embrionária. A questão do braço do homem, da pata dianteira do cavalo, da falange da asa do morcego, certo? Então, é a formação da parte embrionária que tem a característica parentesco evolutiva, mesma origem embrionária, certo? Várias divergências adaptativas ou irradiação adaptativa aconteceu. Das espécies assim originadas, elas guardavam vestígios de sua ancestralidade. Então aí a homologia é o fruto de uma radiação adaptativa. Tá? Uma convergência, a questão da respiração desses três seres. Os animais se tornam semelhantes, a evolução no mesmo ambiente, a mesma seleção natural, é uma analogia. Os órgãos vestigiais, alguns animais desenvolvidos em confusão, outros animais reduzidos e atrofiados e sem função, é uma ancestralidade, tá? Então aí, aquela parte onde eu falei daquele dia, a parte da embriologia comparada, que é quanto mais diferentes os organismos, menor é o período embrionário comum entre eles. A gente observa a questão da caudinha, né, como eu disse naquele dia a vocês, na aula passada. E tem a parte da especiação, tá, gente? Que é a formação de novas espécies. A gente tem uma barreira geográfica, a gente tem mutação diferente, a gente tem seleção natural diferenciada, diferentes raças e isolamento reprodutivo. Acontecem esses mecanismos de isolamento reprodutivo das espécies, ele vai evitar esse cruzamento interespecífico, né, garantindo a perpetuação de outras espécies. Então isso vai ter a parte comportamental e a parte fisiológica. O do comportamento é a questão do reconhecimento visual, né? A parte do acasalamento entre épocas diferentes. Fisiológica, a diferença anatômica dos aparelhos reprodutores, a incapacidade do espermatozoide fecundar o óvulo, a mortalidade zigótica, ou seja, a mortalidade do ovo, e a esterilidade do híbrido.
E aqui a gente finaliza, tá, esse assunto de evolução, e eu vou passar um exercíciozinho para vocês me entregarem na próxima aula, certo? Que também vai fazer parte da segunda atividade para nós.